Paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. É sempre um prazer, uma alegria recebê-lo aqui para juntos nós aprendermos, a palavra do Senhor. Antes de iniciarmos a nossa aula, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai, com o coração grato pelas oportunidades que o Senhor nos dá de aprendermos a Tua palavra, de estarmos na Tua presença, Senhor. Que seja o Teu Espírito Santo, Pai, nos ensinando as Tuas Escrituras, Pai, que o Senhor venha falar aos corações, nos ensinar neste dia, Senhor. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para que nós possamos aprender e guardar a Tua palavra. É o que eu te peço e já agradeço em nome de Jesus. Amém. Como é bom aprendermos a palavra, meus irmãos? Coisa preciosa e valiosa nessa terra é a gente aprender e compreender a palavra de Deus. Nesta revista, que o tema desta revista é a carreira que nos está proposta, é sobre a caminhada cristã, como nós devemos nos portar na caminhada cristã. E hoje a lição de número 8, o tema é confessando e abandonando o pecado. Nós vamos lá para a leitura do texto áureo, que diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios 28, 13. E a verdade prática: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Amém, queridos? Antes de nós fazermos a leitura bíblica em classe, eu vou deixar aqui alguns temas e versículos para meditação de cada dia da semana, para você ir também, renovando ali o seu entendimento do que a gente vai falar aqui neste dia, leitura diária. Então, na segunda, Salmo 32, 5, confessando as nossas transgressões ao Senhor. Na terça, Romanos 3, do 10 ao 12, reconhecendo a nossa natureza pecaminosa diante de Deus. Quarta, Gênesis 3, verso 8 e 14 e 19, o pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Quinta, 2 Samuel 12, do 1 ao 4 e do 7 ao 9, o pecado do rei Davi, ungido do Senhor. Na sexta, Mateus 6, 12, em primeiro lugar nos dirigimos a Deus para o perdão dos pecados. E no sábado, 2 Coríntios 5, 18, Deus investiu homens para o ministério da reconciliação. Amém, queridos? Só para reforçar tudo que a gente vai falar e vocês vão aí também conferindo na palavra de Deus, Que não fique só nas minhas palavras, é a palavra de Deus, sempre confirmando na palavra de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está aqui no livro de Salmos, no capítulo 51, nós vamos ler do verso 1 ao 12, e depois nós vamos para 1 João, capítulo 1, os versículos 8 a 10, tá? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Agora nós vamos para 1 João, capítulo 1. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém, meus queridos? Salmo de Davi, salmo de confissão, onde Davi se apresenta ao Senhor ali, se humilhando, reconhecendo as suas falhas, as suas fraquezas, o seu pecado que estava encoberto. E nós vamos ver ao longo da revista, né, que os nossos pecados precisam ser confessados para ter uma vida livre diante de Deus, para ter crescimento espiritual. Amém, meus queridos? Vamos lá para a nossa introdução. Atualmente, muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado, por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente e aos aspectos hereditários. Nesta lição, veremos que a Bíblia não ensina assim. Em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real e, por isso, é um perigo para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas. A orientação bíblica é a de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado como evidência do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. Anotem essa referência, irmãos, 1 João 2,9 e Salmo 32,5. Depois você vai conferindo aí com calma. Tá bom, queridos? Então, aqui a nossa introdução já nos diz como é a orientação bíblica, né? Sobre o pecado. Ele deve ser confessado, abandonado como evidência de arrependimento. Então, para nós alcançarmos o perdão do Senhor, nós precisamos nos arrepender. É a evidência e abandonar o pecado, não é continuar no mesmo erro. Então, a evidência do arrependimento é o abandono do pecado, é confessar e abandonar. Aí alcançamos, né, o arrependimento e aí o perdão do Senhor. Amém? Vamos lá, queridos, o tópico é a confissão de pecado. Vamos para a definição do que é confessar. O que seria a palavra confessar? O verbo confessar da palavra hebraica yada aparece como jogar, atirar, lançar. Uma palavra que vem da raiz verbal de radá, que significa estender a mão. Essa palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento, aparecendo com o sentido de tomar conhecimento, saber, reconhecer. A palavra aparece no Antigo Testamento no contexto de confissão de pecado. Um exemplo é o Salmo 32. No Novo Testamento, o verbo grego para confessar é homológio, que significa concordar com. É composta consentir e conceder. Esta palavra é composta da raiz homou, junto de pessoas reunidas, e de logos, de ato de falar. A palavra homológio ocorre 25 vezes no Novo Testamento, lá em Mateus 7,23, vamos ler também, anota aí, meus irmãos, Romanos 10, versos 9 e 10, e Tiago 5,16. Há um verbo grego importante para confessar, exomológio, que significa professar, reconhecer aberta e alegremente para a honra de alguém, prometer publicamente que fará algo, comprometer-se com. Logo, podemos dizer que confessar é uma maneira de declarar o que se crê ou sabe. Então, nós vemos no Antigo Testamento, que é uma palavra que foi muito escrita, proferida, 900 vezes, né, com o termo iada do hebraico, que é lançar, né? É você reconhecer, você jogar para fora, né? Jogar. Há uma tradução também que eu anotei, dessa do iada, que é lançar ao chão, derrubar. Quer dizer, é você começar do zero, é lançar sobre o chão, recomeçar. Tá? A confissão te leva ao recomeço. Então, quando nós
pecamos e escondemos o nosso pecado, nós estamos dando continuidade a ele. Quando nós confessamos, nós acabamos com o poder dele sobre nós. É derrubado, nós recomeçamos. Há uma reconstrução de Deus. E há perdão, né, irmãos, para o pecado. Há o perdão, mas é necessário entendermos, né, como a gente vê no verbo no grego no Novo Testamento, significa professar, reconhecer. Nós precisamos confessar e reconhecer o nosso erro. E tudo isso, irmãos, vem da nossa consciência, do Espírito Santo trabalhando, né, e convencendo você do pecado, a mim do pecado. O Espírito Santo faz este trabalho e a gente tem que dar ouvidos, né, quando nós falhamos. E nós sentimos, irmãos, quem tem o Espírito Santo de Deus sabe quando ele se entristece, quando você falhou, quando você pecou. Então, aquele que confessa, né, e deixa, alcança a misericórdia. Então, confessar é você também recomeçar, é você proferir, como no Novo Testamento dá o sentido, né, de você professar, reconhecer aberta e alegremente para a honra de alguém. Então, eu estou confessando para honrar o meu Deus, para não deixá-lo entristecido com aquilo que eu fiz. Porque, irmãos, o pecado nos separa de Deus. Não podemos dizer que estamos caminhando com Deus se há pecados encobertos. E nós temos que estar com a nossa vida clara. De Deus não tem como se esconder, né, irmãos? Mas o adversário vai colocando aquele sentimento de culpa, de vergonha, e com isso vai passando o tempo, e isso vai trazendo morte espiritual, vai trazendo prejuízos até para a saúde, né? Tudo isso envolve, nós somos corpo, alma e espírito, tudo é afetado pelo pecado. Nós vamos ver aqui ao longo da revista que tudo foi afetado quando o pecado entrou no mundo, né? Nós perdemos essa ligação com Deus quando estamos em pecado. Então é necessária a confissão e a perdão, porque a graça de Deus está aí com as portas abertas para aquele que confessa e deixa o pecado. Então, confessar, vamos relembrando aqui, é a gente recomeçar, lançar fora, é a gente falar abertamente sobre aquilo que nós fizemos. E eu confesso para quem? Para Deus. Primeiramente para Deus. E se é necessário outros passos dentro da sua denominação, para o pecado, você pedir esse perdão, demonstração de arrependimento, há passos para isso. Mas primeiramente, irmãos, nós pedimos perdão ao Senhor. Amém? A confissão bíblica de pecado. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Salmo 32 e 1 João 1,9, que nós já lemos. Essa confissão pode ser no momento da conversão ou depois dela, quando pecados cometidos podem ser contra Deus ou contra um irmão. Importante ressaltar, porém, que no segundo, o ensino bíblico era tão somente depois da confissão de pecados que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Para ver, irmão, a seriedade de os pecados serem confessados. Primeiro, que aí o adversário não vai te acusar mais. O adversário vai perder este território que ele está ganhando dentro do teu coração. Ele não vai ter do que te acusar, porque quando você chega diante de Deus, se arrepende, confessa e se arrepende, há perdão para a sua vida. E aí você renasce, a sua vida espiritual, irmãos, é renovada, é restaurada com Deus. Né? E nós vemos aqui que nós podemos pecar contra Deus ou contra o irmão. Nós podemos falhar com os irmãos. Podemos pecar contra, fazer algo que o prejudique. E o caminho é o mesmo. É confessar, pedir o perdão e deixar. Né? Não pode ser um perdão da boca para fora. Não posso pedir perdão para o meu irmão e continuar maldizendo ele, continuar caluniando e continuar fazendo qualquer coisa que desagrada ao Senhor. Ou que foi feito, né? De repente, N situações que aconteceu essa situação de pecar contra um irmão. Então, a gente tem que ser, é o mesmo procedimento, confessar. E o arrependimento, irmãos, é a demonstração de que o abandono é a demonstração que você se arrependeu.
né? Não é aquela coisa, eu te peço perdão, Senhor, mas depois estou cometendo pecado que nos afasta de Deus. Recorrente. Porque, irmãos, todos nós estamos, vamos dizer, propensos, a nossa carne é propensa ao pecado, né? Ela é caída. Nós podemos pecar, sim, desagradar a Deus, sim, temos pecados. Nós lemos aqui, aquele que fala que não tem pecado já está pecando, porque a nossa carne, as obras da nossa carne nos conduz ao pecado. O que ela deseja é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então é preciso vencer todos os dias. Então vamos falhar, podemos recorrer em algum erro, mas tem que haver a confissão e o abandono. A lei do pecado não te domina mais, meu irmão. A partir do momento que você levantou sua mão para Jesus, você é livre. Você é livre de toda a culpa, de todo o pecado, de tudo que você viveu. E pode ser que na caminhada aconteça, como nós lemos aqui, de cair, de pecar. Se levanta, eu tenho que me levantar, você tem que se levantar e recomeçar. Recomeçar confessando e abandonando. Então a forma aqui, a confissão bíblica de pecado precisa, está na palavra, é necessário ser feita, é necessário para você ter uma vida, para você viver novamente dentro de você. Porque o pecado, irmão, o salário do pecado é o quê? A morte. E às vezes a pessoa está esperando uma morte física. Não, é a morte espiritual. E aí você vai estar dentro da casa do Senhor, não usufruindo de tudo aquilo que a presença de Deus tem, proporciona para as nossas vidas. Fica uma separação. E não adianta a gente esconder, não adianta esconder, porque o nosso Deus está vendo. O nosso Deus vê os corações. Ele vê as intenções, ele julga as causas. E ele é um justo juiz, irmão, ele nos vê. Então não tem por onde correr desse Deus, né? E ele mesmo proporcionou a entrega do seu filho para que nós pudéssemos, né, irmãos, ter uma vida com ele, nos arrependermos, deixarmos e podermos ter uma vida com ele em nome de Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então, é necessário, né? E o inimigo, ele envergonha, né? Tem situações que acontecem que ele quer ficar envergonhando, te trazendo vergonha, te trazendo medos, de você falar, de recomeçar. O importante é a sua vida com Deus, irmão. Abandona tudo, deixa tudo, porque o Senhor merece, né? E Ele não quer a nossa vida por metade. É 100% do nosso coração. Ainda que recorra e ocorra alguma queda, há perdão para você. Há perdão para todos nós, pelo sacrifício de Jesus. Então, o primeiro passo é você confessar, abandonar, que demonstra o arrependimento, e aí alcança o perdão do Senhor. Amém? O símbolo da confissão de pecado. No ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que, por isso, se encontra indigna de estar na presença de Deus. Ela reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo. Então, em arrependimento sincero e em confissão, busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus, o perdão. Assim, quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado alcança a misericórdia de Deus, que foi o nosso textuário que nós lemos aqui. Provérbios 28:13. Então a alma é consolada e a vida espiritual restaurada. Irmãos, nós não vivemos afastados de Deus. Não há vida, não há alegria, não há nada de vivo em nós quando nós estamos afastados de Deus. E o pecado faz isso. E como nós lemos aqui agora, o benefício, irmãos, o símbolo, né, que da confissão de pecado, nós temos uma vida espiritual restaurada. É recomeço. É fácil recomeçar? Não. Mas o Senhor é aquele que tem misericórdia e ajuda a recomeçar. Nós vemos que a nossa carne, irmãos, ela é tendenciosa, ela opera aqui obras todo dia, ela também, conforme o que você está alimentando mais na sua vida, é o que você vai colher. Se você está semeando no espírito, você vai colher coisas espirituais. Se você tem cedido a desejos da sua carne, com certeza você vai colher
o que as obras da carne proporciona, né? Então nós temos que manter o nosso espírito alimentado em Deus, através da leitura da palavra. Irmãos, a leitura da palavra limpa a sua mente, ela limpa o seu coração. Ela faz transformações que você, no momento que você está lendo, às vezes você fala assim, eu não estou nem entendendo, mas o Espírito Santo está trabalhando através disso. E você está sendo purificado. Porque, irmãos, durante o dia passa pensamento que não é para passar, pode vir sentimentos que não é para vir, pode vir interesses em coisas que não é para ter, porque você está ainda, nós estamos, né, como Paulo diz, habitando no corpo desta morte ainda. Mas se levante. Você tem o Espírito Santo de Deus aí, que está aqui, ele é o Consolador, aquele que nos ajuda a nos mantermos limpos diante de Deus e no caminho reto. Não tem como, irmãos, a gente agradar a Deus e vivendo, servindo a nossa carne. Não tem como, não tem como. Então aqui a alma é consolada e a vida espiritual é restaurada quando nós confessamos o nosso pecado. Então, o resumo do nosso tópico 1, o ensino bíblico da confissão de pecado, traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão. Vamos lá para o tópico 2. O perigo do pecado não confessado. Os males dos pecados não confessados. Quando lemos e analisamos Provérbios 28:13, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também cristão. A epístola de João corrobora com a necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo e alcançar o perdão. Em contrapartida, quem ignora a confissão de pecado, ocultando-o, vive uma vida de aparência e morte espiritual, semelhante ao que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus, bem como o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que procurou ocultar do Senhor os seus pecados. Então, os males não confessados, meus irmãos, te faz ter aí uma vida rasa diante de Deus, espiritual, uma morte espiritual. Você está caminhando, mas a morte está dentro de você, você está sem vida. Isso você perde o interesse pelas coisas de Deus, você começa a ir no automático, fazer as coisas no automático. Nós vemos, irmão, Deus está me trazendo a memória aqui, o próprio Sansão. Havia um segredo de Deus na vida de Sansão. E tinha coisas que ele não podia fazer. E ele foi fazendo, ele sabia que ele não podia, mas ele foi cometendo as pequenas concessões que o levou à ruína da sua vida, né? Então, às vezes você pensa assim, mas não é nada grave, porque nós mesmos classificamos o pecado, queremos classificar entre aqueles pecados que são notórios diante de todos, mas há pecados, irmãos, que só você e Deus sabe, a mentira, o engano, as trapaças. Irmãos, o ser humano sem Deus, a mente dele vai longe. E nós nem podemos colocar aqui, que até agora, aqui ao longo dessa lição, a gente não está citando aqui a pessoa do diabo. Não. Isso tudo obras da nossa carne. Porque você tem como resistir. Porque há o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então você tem aonde recorrer. Você tem um Deus que, se você se aproxima dele, confessa e deixa, você alcança a misericórdia. Então não deixa o inimigo ficar te enganando que está tudo bem e vai vivendo, vai passando por cima. Não, a necessidade é de nós falarmos. Quando nós oramos, irmãos, a gente não só se ajoelha para pedir coisa. A gente tem que contar aquilo que a nossa carne nos faz sentir e muitas vezes nos leva. Então a inveja é uma obra da carne também. São iniquidades, irmãos, sujeiras que vão entrando na nossa vida e manchando a nossa veste espiritual, que tem que estar branca. Então, os nossos pecados têm que ser confessados, irmãos. Na nossa oração, no seu momento com Deus, nós temos que adentrar a presença de Deus confessando os nossos pecados primeiramente, porque nós estamos entrando diante da presença de um Deus que é santo. Então, nós pedimos perdão para nós estarmos diante da presença de Deus. Nós não podemos ter pendências aqui na terra com ninguém, com nenhum irmão, porque também senão a nossa oferta nem é recebida. O que depende de você, tenha paz com todos. O que depende de você, faça isso. O que não depender já não é com você, mas
temos que ter isso para estarmos diante de Deus. Nós vemos aqui que Adão e Eva, que aconteceu ali? Eles pecaram, né? Comeram do fruto que o Senhor proibiu. Então a primeira ação deles foi o quê? Se esconder. Se cobrir, né? Porque a gente quer se cobrir daquilo, a gente acha que a gente pode resolver com as nossas próprias palavras, com o nosso próprio jeito, e não é assim. E aí eles se escondem e o Senhor vem lá no mesmo horário visitá-los, na viração do dia. E o Senhor os procura. E eles estão escondidos na presença de Deus. Então a gente sabe quando a gente está falhando com Deus, pecando, tá? Porque às vezes a gente fala falha, irmãos, e eu até anotei aqui, porque a gente coloca a palavra falha, parece que fica mais leve, né? Porque pecado parece que soa assim, né? A gente fala, temos falhas, nós temos pecados, mas nós não podemos conviver com ele. Nós temos que abandonar. Então a gente fala, eu sou falho mesmo, nós somos falhos. Mas não nos podemos nos esconder atrás disso. Porque isso, na verdade, são pecados que a gente vai cometendo. Então, todo dia, a gente tem que confessar os nossos pecados com a sua própria boca. Senhor, eu senti inveja. Senhor, eu senti ciúme. Senhor, eu senti isso. Senhor, eu fiz tal ato e agora eu preciso recomeçar. Me ajude, porque vai trazer um transtorno. Porque há pecados, irmão, que traz um transtorno para a vida. Traz um transtorno. Mas, confessando e abandonando, o Senhor vai te ajudar a você a se erguer e vai te ajudar a isso tudo a entrar em ordem. Mas é necessário que seja confessado. Não vai deixando as impurezas entrar na tua vida, porque, irmãos, ninguém tropeça numa rocha. A gente tropeça nas pedrinhas. E aí a queda vai ser iminente. Quando a gente começa a tropeçar, vai ter queda. Então o Senhor sempre dá os escapes, né? O Senhor sempre vai ali o Espírito Santo falando, olha, não é por esse caminho. E muitas vezes a gente cai. E Deus sabe disso, irmãos. Deus sabe disso, mas Ele está pronto para receber, ouvir você falar. E tem que ser uma coisa de dentro. É uma coisa... Nós lemos aqui, eu achei muito interessante essa palavra. Reconhece de maneira autônoma. É você que tem que reconhecer. Você tem que sentir. Não adianta somente eu chegar e falar, ou alguém falar. Não, é você reconhecer. É isso que faz você confessar e você alcançar o perdão do Senhor. É você reconhecer que você falhou. Porque aí você vai alcançar a misericórdia. Amém? As consequências do pecado de Adão e Eva. A realidade bíblica do pecado pode ser vista no primeiro casal Adão e Eva, quando pecou e por isso recebeu sentenças devidas. Além disso, nossos primeiros pais perderam o direito de viver no ambiente mais perfeito e belo que Deus criou. Por isso, na vida de Adão e Eva, há consequências trágicas do pecado, tais como a alteração da condição física de ambos, a transição da natureza imortal para mortal, diversas tensões no gênero humano e na natureza. Assim sabemos que as consequências do pecado de nossos primeiros pais não se limitaram a eles, mas perpassaram a todo o gênero humano e natural. Então, irmãos, o pecado traz consequências. Não pense que porque você continua aí abrindo seus olhos, vivendo a sua vida, indo para o seu trabalho, que está tudo bem. Aqui nós vemos claramente que houve aqui uma consequência. O Senhor os tirou daquele lugar maravilhoso. Olha, perdeu a condição de imortal para mortal. E diversas tensões no gênero humano, até a própria natureza sofreu com isso, irmãos. Então o pecado não é só a gente que acaba se destruindo, né? Não prejudica só nós, prejudica quem está ao redor, porque isso vai alterando quem você é, vai alterando a sua natureza. Amém, querido? Então a gente vê, irmãos, que essa lição aqui é um verdadeiro alerta, né? É assim, como se Deus aqui nesse dia tivesse nos refrescando a memória. É necessário confessar pecados. Estou indo na igreja todo dia, missionário, eu participo disso, faço isso, faço aquilo outro. Não importa, todo dia. Você já se arrependeu dos seus pecados hoje? É necessário.
Fica essa reflexão aí. Estou na igreja, estou servindo. Nós pecamos, nós falhamos, nós pensamos que não deve, agimos como não deve, damos opinião que não deve, falamos algo que não deve, e aí é necessário confessar os pecados. Ah, mas não foi nenhum palavrão, missionário. Não importa, mas traz impureza para a tua vida e você sabe aquilo que a nossa carne produz. Então, confesse de acordo com o que você faz. É você que vai reconhecer isso na sua vida. Isso foi na vida de Adão e Eva, né? O Senhor ali os confrontou e um foi jogando a culpa sobre o outro. Só que diante de Deus a gente não tem justificativa, irmãos, porque Deus conhece as motivações do nosso coração. Não importa só para Deus os resultados, é o processo que Ele vê. É o teu coração no tempo todo que você está o servindo. Como está o seu coração? Como está o seu coração, que é o íntimo do seu ser, diante de Deus. E Adão e Eva ficou um jogando a culpa para o outro. Porém, o Senhor os fez entender e reconhecer que o erro foi deles. Cada um teve a sua consequência. O pecado traz morte e consequências. E aí precisamos lidar com tudo isso para que nós possamos recomeçar. Vamos falar agora das consequências do pecado de Davi, que a gente leu lá na nossa leitura bíblica em classe, o Salmo 51. É ali uma confissão de culpa de Davi, um salmo que ele pede a restauração de Deus na vida dele, que ele reconhece que ele falhou. Ele não reconheceu no primeiro momento, mas ele foi advertido pelo Senhor e reconheceu o quanto ele transgrediu diante de Deus, né? E o pecado fere o coração de Deus, ofende, é uma ofensa, né? Ele nos separa de Deus. As nossas ofensas, né? Como o Senhor ali fala em Mateus no capítulo 6, Jesus está ensinando ali a oração dominical, perdoa das nossas ofensas, dos nossos pecados, nós ofendemos ao Senhor quando pecamos. E Davi reconhece isso, olha que lindo, irmãos. Primeiro Davi teve que recomeçar aqui, né? O rei Davi pagou um alto preço com o seu pecado. A Bíblia mostra que por isso a espada não sairia da sua casa. Os capítulos 11 e 12 de 2 Samuel revelam o conflito e o senso de culpa que marcava a vida de um homem que por certo tempo ocultou o seu pecado, trazendo-lhe enfermidades morais e aflição que o levaram a gemidos. O Salmo 32 mostra que por se manter em silêncio, não confessando o seu pecado, Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo o vigor espiritual. Já o Salmo 51 mostra a confissão de pecado do rei, reconhecendo todos os seus erros a fim de que eles fossem perdoados e o salmista purificado. Nós vemos aqui, irmãos, que Davi, ele não se preocupa em perder trono. Ele se preocupa em perder a presença de Deus. Ele ocultou o pecado, ele passou por cima daquilo que ele fez e foi convivendo com aquilo. Mas olha, irmãos, a consequência que teve na família dele. Deus falou para ele, ele perdeu, né? A criança morre, que é a criança que foi concebida através deste ato, né? De pecado de Davi. A criança morre. E Davi recebe de uma palavra que, olha, a espada não vai sair da tua casa. Aí se você vai lendo, irmãos, a história de Davi, os seus filhos, a espada realmente estava ali. Quer dizer, as intrigas, a morte. Um filho matou o outro, depois o outro se volta contra o pai, quer dizer, a confusão estava instaurada lá dentro. E nós vemos aqui também, eu achei interessante, o que o comentarista coloca, que trouxe enfermidades morais. Porque quando é esses pecados que a gente fala que não é o que todo mundo está vendo, os seus procedimentos errôneos, errados, vão sendo naturais. A decadência moral vem junto, né? Então, essa enfermidades morais e aflição que o levaram a gemidos. Ele sabia que ele estava ali encobertando, ele sabia o que tinha feito, o que tinha acontecido. Mas às vezes, quando cai, irmãos, ali a ficha, quando Natan chega para ele e conta uma história, ele sequer reconhece que era ele naquela história. Natan precisou contar toda a história e ele ainda emite juízo sobre de quem Natan está falando, que era ele mesmo, né? E aquele próprio juízo que ele fez, condenando apenas, né, a história sem saber que era ele,
realmente aconteceu dentro da casa dele. Então é sério, irmãos. Não brinque com o pecado. Não há negociação, irmãos, entre nós e a nossa carne. A nossa carne a gente mata o desejo, a gente foge. Assim como José fazia. Fugiu da aparência do mal. Não brinque com a carne, porque a carne, uma vez que você abre uma concessão, ela vai te levar a outros atos e vai se distanciando cada vez mais de Deus. E aí o caminho de volta fica mais comprido, né? Eu falo assim, fica mais comprido no sentido assim, né, irmãos? É só uma alusão, uma comparação aqui, uma ilustração. Porque você olha, nossa, eu vou ter que corrigir tudo isso aqui que as minhas ações foram fazendo eu cometer, né? A Bíblia fala que um abismo chama outro. Então isso acontece de forma real. Há uma decadência do nosso comportamento, há uma decadência na nossa saúde e há consequências que é trazido pelo pecado. Amém? Vamos para o terceiro e último tópico. Antes, vamos aqui para um resumo do tópico 2. A palavra de Deus mostra a necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo e assim alcançar o perdão. Que Deus, irmão, nos dê, através do seu Espírito Santo, esse entendimento, esse temor. Sabe, irmãos, que quando a gente está numa vida tão íntima com Deus, o Espírito Santo logo você sente aquele desconforto. Às vezes quando você falou o que não era para falar, quando você fez algo que não era para fazer, o desconforto vem porque o Espírito Santo ele já se entristece dentro da gente. Você sente isso. Então quando você está limpo e sente uma impureza, algo que entrou no seu coração, você quer logo se livrar daquilo. Então se recorra, peça perdão. Quanto mais sujeiras e manchas e mais coisas a gente vai cometendo, mais impuros vamos nos tornando e a nossa consciência, irmãos, vai ficando cada vez mais cauterizada. A mente cauterizada é isso, a pessoa não sente, a pessoa não tem a consciência das ações que está fazendo. E isso vai levando à morte espiritual. Vamos para o tópico 3, confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Confessando o pecado a Deus. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve primeiramente ser dirigida a Deus por intermédio de seu Filho, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Salmos 51, versos 3 e 4, que nós lemos, e Mateus 9, 2 e 6. Ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus disse à mulher pecadora, os teus pecados te são perdoados. Está lá em Lucas 7, 48. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou, Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Em 1 João 1, lemos que os nossos pecados devem ser confessados a Cristo. Dessa forma, perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus Pai, por intermédio do Senhor Jesus, mediante a sua obra na cruz. Como nós já falamos aqui, né, meus irmãos? Então, confessa o pecado a Deus em nome de Jesus, porque Ele é nosso advogado. Né? O Senhor Jesus, Ele advoga as nossas causas e Ele está ali, né, para interceder ao Pai pelas nossas vidas, né, e daquele que se arrepende de coração. E essa sensibilidade, irmãos, que a gente leu aqui de Davi, é tão lindo que quando ele reconhece, ele se humilha, ele se rasga diante de Deus, ele não se importa se ele vai perder trono, se ele vai perder o que tiver que perder, ele fala, Senhor, não retire de mim o teu espírito. Que a gente tenha essa sensibilidade, irmãos, porque é estar em paz com Deus. Quando nós confessamos o nosso pecado, nós restauramos a nossa vida com Deus. E que vida nós temos longe de Deus, irmão, longe da presença de Deus? Não há vida. Nós nos tornamos pessoas naturais, vivendo uma vida alimentando a nossa carne e apenas às vezes indo à igreja. E ir à igreja, irmãos, não nos torna cristãos, porque o que faz a gente ser cristão é quando a gente sai de lá. É as nossas ações praticadas com aquilo que eu aprendi. Então, o que eu estou fazendo com tudo que eu estou aprendendo? Irmãos, porque hoje a palavra de Deus, se os irmãos jogarem no YouTube e Facebook e tudo, os irmãos vão ter tantas pregações de ensino de conteúdo bom. Então, tem ensino da palavra. Quem busca, irmão, encontra.
Quem busca, quer aprender e quer ter algo de Deus a mais, encontra. Quando nós dobramos o nosso joelho, nós temos que assim demonstrar para o nosso Deus: Senhor, eu não vivo sem o Senhor. Quando nós passamos o dia sem orar, irmãos, pode ter certeza que o segundo dia vai ser mais difícil você orar de novo. E o terceiro e o quarto. E aí quando você vai ver, você está perdendo aquela ligação com o seu Deus. Porque quando eu não oro, eu estou demonstrando de certa forma para Deus assim: eu consigo viver minha vida aqui. E Jesus, irmãos, quando estava aqui, ele acordava pela madrugada. Ele ia antes dos discípulos se preparar para sair, ele já tinha falado com o Pai. Assim, olha, né, as suas orações tinham os seus momentos ali. E nós temos que ter, irmãos, porque só Deus sabe como vai ser o nosso dia. É Ele que sabe. Então a gente precisa ter essa vida constante de oração. E também aqui confessando o pecado a Deus em nome de Jesus para alcançar o perdão. Alcançando cura e restauração. O texto áureo da presente lição nos lembra que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba para trilhar o caminho humilde da confissão de pecado vive uma vida mais leve. Não há nada mais restaurador que desfrutar das misericórdias do Senhor. Não há nada mais consolador do que confessar o pecado e deixá-lo definitivamente, pois assim encontraremos descanso para a alma. Todo esse processo de confissão e abandono de pecado revela a eficácia do ministério da reconciliação de Deus por meio de Jesus Cristo, 2 Coríntios 5,18. Quem faz assim, encontra o caminho de cura e restauração, conforme lemos nas palavras do salmista: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo dia. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Olha isso, irmãos. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade eu não encobri. Aquilo que ele foi mal mesmo, aquilo que ele foi cruel com a ação, com o que aconteceu, ele se arrependeu de todos os sentimentos que ele teve. Então, ele mesmo diz aqui, né, que enquanto ele calou, os ossos dele como se envelheceram, né, pelo bramido em todo dia, o pecado ali, ganhando espaço dentro de Davi e o separando, né, da presença de Deus. Então ele confessou as suas transgressões e o Senhor, né, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, como assim nós vemos na vida de Davi? É o nosso Deus, é o mesmo Deus, irmãos. Mesmo Deus que não ocultou em sua palavra a situação e o pecado de Davi, a queda de Adão e Eva, e assim como de tantos outros, e de nós, que se nós estivéssemos aqui continuando escrevendo a Bíblia, também teríamos várias quedas aqui, nossas, sendo registradas, mas que Deus continue nos ajudando, nos fortalecendo, e a gente, com isso que a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo sobre a confessar, sobre a abandonar, para que a gente não caia nesta separação, né, que o pecado faz entre nós e Deus. E nós vemos que na vida de Davi, o próprio Deus disse sobre ele que ele é um homem segundo o coração de Deus. E um homem segundo o coração de Deus que falha. Mas quando reconhece, sabe reconhecer a sua humanidade, os seus pecados, as suas falhas, né? E aí você alcança um novo caminho, alcança a misericórdia de Deus, a sua vida é restaurada. Que nesse dia, irmãos, vidas sejam restauradas, que possam ter esse sentimento: Senhor, eu quero a tua presença, é mais precioso que tudo. Não importa o que eu tenha que passar, o que eu tenha que fazer, o que eu tenho que recomeçar, o que eu tenho que perder, para que eu possa entrar no caminho do Senhor novamente. Não há caminho tão longo, irmãos, que a graça não possa te buscar. Não há. A mão de Deus está estendida para você, está estendida para mim. E com o que nós aprendemos aqui nesse dia, espero ter contribuído, né, irmãos? E eu tenho certeza que o Espírito Santo está trabalhando.
está trabalhando constantemente nas nossas vidas e querendo nos levar a níveis mais profundos de intimidade com Deus. E quanto mais, irmãos, isso é uma das evidências que eu posso dizer para os irmãos, de que nós estamos nos aproximando cada dia mais de Deus, é que nós olhamos para nós e vemos cada vez mais as nossas misérias, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas, nos entristecemos. Oh, irmãos, quantas vezes eu me entristeci com algo que eu mesma fiz, que eu mesma pensei? Quantas vezes ao longo da caminhada com Deus acontece isso na nossa vida? Mas há perdão, há reconstrução, há restauração para a nossa vida, sempre diante de Deus. Amém, queridos? Vamos para a conclusão? Em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho de cura e da restauração. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão do pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim, desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. Olha que lindo, irmãos, esse final aqui. A restauração para aquele que está caído. Há uma segunda chance, uma terceira chance, e assim a graça vai te alcançando e você vai viver uma vida abundante com Deus. E é isso, queridos, o caminho é este: confissão, abandono e arrependimento. E é igual, essa soma dessas três ações é igual a perdão do Senhor sobre a sua vida e sobre a minha vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.